Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Eu sou de Figueiredo. Vamos lá com as principais informações de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanha, sempre, tanto no rádio como na TV. É sempre um prazer ter você por aí. Bom, vamos começar com os destaques dos nossos comentaristas para esta quinta-feira. A gente começa com o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo, seu destaque. Grande Eudes, Divaldo, meu parceiro. Bom, eu acho interessante que agora está estourando nos Estados Unidos realmente aquilo que toda uma oposição ideológica chamava de teoria da conspiração, né? O atual presidente Biden, americano, lá nos Estados Unidos, mandou ampliar as investigações para, enfim, descobrir realmente se o vírus escapou do laboratório de Wuhan, ou seja, se ele realmente era produzido através do morcego, dos testes com os vírus que é identificado ser que vem do morcego, se ele escapou lá do laboratório. O interessante disso que eu queria destacar é o seguinte, que quando o Trump, ex-presidente, começou a afirmar isso, estamos dizendo aí de um ano atrás, as próprias plataformas de mídia social e os jornais americanos diziam que ele espalhava fake news contra a China. Né? Então, você vê que as coisas parece que começam a caminhar para aquilo que muita gente achava desde o começo. E aí eu pergunto aqui para todo mundo, será que a China vai ser responsabilizada se isso for comprovado? Ou todo mundo vai dizer amém para ela? Muito bem, vamos lá, vamos começar também com o destaque de Divaldo Cerezini, aqui no Entre Linhas. Divaldo, seja bem-vindo, quinta-feira, vamos lá para o seu destaque. Quintou, né? Véspera de sexta, como diz o nosso amigo Jonatas Caetano. Pois é. Eu gostaria de destacar aqui o caso que foi noticiado a respeito da entrada no país de um passageiro vindo da Índia com a variante indiana do coronavírus. Ainda não se sabe qual o nível de gravidade dessa variante indiana, mas o caso serve para ilustrar bastante a falta de controle que a gente tem nas nossas fronteiras e como que isso daí contribuiu para o avanço da pandemia. Nós temos países que ainda estão um pouco mais atrasados em relação a nós, né, na questão de vacinação da sua população, como é o caso, por exemplo, do Japão. Mas esses países, eles adotaram um controle muito rígido de fronteiras. Primeiro foi fechar a fronteira para os países nos quais a pandemia estava descontrolada, né? E segundo, e na sequência já fecharam para diversos outros países. E junto com outras medidas, conseguiram controlar a pandemia por lá. Nós fomos começar a fechar as nossas fronteiras recentemente para alguns países, dentre eles a Índia. E até o momento nós continuamos sem exigir ainda, por exemplo, a quarentena dessas pessoas que chegam do exterior, coisa tão comum nos países que estão com a pandemia em controle. Então, fica aí mais um reforço à necessidade desse controle, ainda que tardio, das nossas fronteiras. Muito bem, vamos lá para a nossa primeira notícia separada aqui na pauta, como sempre, política e também CPI da Covid-19. A gente continua aí acompanhando todos os movimentos dessa CPI. Essa matéria saiu no caderno do G1, na barra política, dizendo o seguinte: a convocação de governadores leva senadores a fazer uma reunião secreta e divide a CPI da Covid-19. Houve divergência entre integrantes da cúpula da comissão. 9 governadores foram convocados. Ainda não há data para as audiências nas quais vão prestar depoimento. A gente começa falando sobre a CPI da Covid com Adolfo Padilha. Com você, Adolfo. Veja bem, finalmente estão chegando onde a gente quer que chegue, né? Mas chega de uma forma totalmente suspeita. Houve uma reunião de portas fechadas, convocou governadores que não foram investigados pela Polícia Federal. A Polícia Federal realizou mais de 70 operações. O cálculo aproximado é de desvio de mais de 2 bilhões. Por exemplo, o governador do Distrito Federal ele não está sendo investigado e ele foi convocado. Então vamos ver como vai decorrer isso, porque não tem como fugir. Vai ficar claro que houve dinheiro, né? Pode não ficar claro quando o Renan e a turminha lá for pressionar, vamos ver que forma vai pressionar o filho do Jader Barbalho, que é vice-presidente da comissão, por exemplo, o governador,
vai ficar claro uma coisa, que eles não vão apertar a ponto de entender que houve desvio. Mas vai ficar claro que a CPI ela não quer, de fato, descobrir isso. Mas aquela ponta de esperança que a gente tem, que são... Por que a doutora, que é chamada Capitã Cloroquina, absurdamente por alguns, por que ela foi tão bem na CPI? Porque quem gosta da verdade, quem sabe conviver com a verdade, percebe que ali era uma pessoa dizendo, primeiro, de conhecimento, segundo, estava com a verdade, por isso que ela tinha um semblante tranquilo, enquanto os seus, quem a interrogava, mudava a expressão, gritava, falava alto, ela, não, calma, o senhor precisa entender o que é vírus, o senhor precisa entender como funciona o princípio ativo. Então, quer dizer, a verdade, ela transparece tranquilamente. A mentira é uma luta constante de expressão, de gestos, enfim, de um monte de coisa. Então, vamos ver. Eu repito, a Polícia Federal já realizou mais de 75 operações e alguns dos governadores que deveriam estar lá dando explicação sequer foram citados. Vamos ver o que acontece, vamos ter esperança. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, como é que você viu a convocação dos governadores, a reunião a portas secretas, a CPI da Covid-19? Olha, essa reunião, a porta secreta, a porta fechada, aí, reunião secreta, ela soa bastante mal, mas eu, sinceramente, não sei por que foi dado esse nome, nem a que título que ela seria vedada, né, o acesso a ela. Tá? Existe, como todos nós sabemos, reuniões entre os parlamentares que o público e a imprensa não têm acesso. Né? Não sei, não tenho como avaliar se essa foi uma reunião legal ou ilegal. O fato é que deu bastante pano para manga, né? Mas, voltando ao centro da questão, que é a convocação dos governadores, muito mais do que necessária, e ela segue o cronograma conforme previsto desde o início. Os 9 governadores que foram convocados, eles são governadores dos estados onde a Polícia Federal fez operação. Inclusive, no Distrito Federal fez operação também. Tem operação em razão de respirador, tem operação em razão da compra de testes lá no Distrito Federal, e também isso se repete nos outros estados. Eu gostaria só de destacar que dos 9 estados que a Polícia Federal está fazendo investigação, que são esses 9 governadores convocados, 6 são governadores eleitos na carona do presidente Bolsonaro. E os outros 3 danadinhos já de longa data. Né? O governador do Tocantins, por exemplo, já desde antes da eleição estava complicado, envolvido, implicado em casos de corrupção. O governador do Pará também, né? Filho tem pedigree. Outra correção também, falando do governador do Pará, é importante a gente destacar que o vice-presidente da comissão é o Randolfo Rodrigues, não é o Jader Barbalho. Ele é apenas membro da comissão. Mas, enfim, a gente espera que haja a investigação também nos estados em relação ao uso das verbas federais, e eu volto aqui a insistir, aqueles que realmente querem a investigação de todo o dinheiro utilizado pelo estado, pelos estados e eventualmente desviados, devem cobrar dos deputados estaduais que o façam. Muito bem, vamos lá para o nosso segundo assunto de hoje, gente. É sobre ciência, tecnologia, um assunto muito importante. O governo federal sancionou a lei que amplia a lista de doenças pesquisadas pelo SUS no teste do pezinho. A lei inclui no exame, por exemplo, a toxoplasmose congênita e atrofia medular espinhal. O teste faz parte do programa de triagem neonatal e é feito nos primeiros dias de vida do bebê. Importante notícia, não é, meu amigo Divaldo Ceresini? Sem dúvida alguma, esse é um grande passo, e esse teste do pezinho ele pode ser ainda ampliado, né? Existem diversos testes, o do olhinho, existem esses testes da orelhinha, né? Esses testes todos, eles são fundamentais para que a gente identifique desde cedo e comece a tratar, no caso de ter alguma doença, desde cedo, as doenças nessas crianças, para que elas sofram menos sequelas desse problema de saúde com o qual elas nascem, né? Então, fico muito feliz. Eu gostaria aqui também de destacar e lembrar a todos que aqui em Presidente Prudente nós temos a Valentina, que está lutando para a cura da ELA, né? Que é uma dessas doenças que vai poder ser identificada por esse novo teste do pezinho. E eu gostaria aqui de aproveitar a nossa audiência para pedir ajuda à Valentina, que todos acompanhem lá o @CureValentina e possam contribuir
para ela superar esse problema e fazer a aquisição do remédio. É isso aí, boa. Vamos colaborar mesmo com a Valentina. Vamos lá, Adolfo Padilha, o que você achou aí dos avanços? O governo avançou um pouco mais aí, tentando proteger a população, né? São ações que é importante a gente destacar aqui, que tudo isso começou com a Larissa Carvalho. Ela tem um depoimento muito forte, se ninguém nunca viu, vai lá no site Pezinho no Futuro, e você vê uma mãe dizendo e afirmando, num depoimento forte mesmo, quando ela fala que descobriu tardiamente, porque o exame do pezinho era restrito, sai de 6 identificações de problemas sérios, agora para 50, né? Não sei porque uma lei dessa não foi aprovada antes, né? Em outros governos, porque é um absurdo isso, né? E ela faz um depoimento muito pesado quando ela fala, assim, que ela percebeu que o filho dela tinha algum problema e depois descobriram que ele tinha um problema muito sério em relação à proteína. E toda vez que ela amamentava o filho dela, hoje ela entende isso, e toda vez que ela amamentava o filho dela, num momento muito feliz da vida dela, o filho no colo, ela estava matando o filho dela. Ela fala isso no depoimento dela. E ela não sabia. Então, ela começou uma campanha muito pesada. É o que eu falo, a população se manifesta, dá resultado. Demora, mas dá. Não podemos ficar todos de braços cruzados. E o depoimento dela é muito pesado, assim, é muito corajoso. E aí, agora, o governo federal, com apoio de parlamentares, óbvio, a primeira-dama comprou essa briga e ela faz muito trabalho social, muitos deles não são divulgados, né? E agora a gente consegue ampliar a identificação, o que dá grande possibilidade não só de identificar o problema, né? Não é mais só um diagnóstico, mas agora com a possibilidade de começar um tratamento e evitar problemas como esse do Telzinho, que é o filho da Larissa, que começou essa campanha pelas redes sociais. Muito bem, vamos lá para o nosso terceiro assunto desse primeiro bloco de notícias, gente. Vou trazer agora um pouco de fogo no parquinho. O Tribunal de Contas da União atendeu a um pedido do governo e adiou o julgamento de processo sobre a gestão de Pazuello na saúde. Técnicos do tribunal pediram a aplicação de multa a Pazuello e a assessores do ex-ministro por descumprimento de recomendações sobre testagem e assistência farmacêutica. Vamos lá, discutindo esse assunto, a gente começa com o Divaldo Cerezini. Essa daí é mais uma do nosso Pazuello, né? Quem passa pano indefinidamente, seguramente vai passar o pano também nessa situação. Mas o que se investiga nesse caso, entre outras situações, é a questão da falta de alguns medicamentos essenciais para o funcionamento da saúde e a distribuição excessiva de outros medicamentos que, para determinado problema, não trazem efeito algum, e isso daí acabou por atrapalhar a distribuição de medicamentos que eram realmente necessários, né? A gente sempre gosta da eficiência na gestão pública, que as coisas aconteçam de maneira rápida, seja para a conclusão dos processos aconteça de maneira rápida, né? Seja para inocentar aquele que está sendo indevidamente processado, seja para que haja o julgamento e principalmente a correção das atitudes no caso de realmente ter havido atitude errada. E ninguém aqui está falando em dolo, em agir com a má fé de fazer a coisa errada para ferrar as pessoas. Mas é notório que o nosso ex-ministro Pazuello não tinha o conhecimento necessário, nem a capacidade para desempenhar a função que lhe foi atribuída. Então, seguramente, vem mais problema por aí para ele. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, Adolfo Padilha, como é que você viu aí a possível, né, segundo a notícia, o pedido do governo para adiar essa investigação? Primeiro que a única coisa notória aqui é uma perseguição puramente ideológica contra a postura do ex-ministro Pazuello, né? Isso sim é notório. Porque, veja bem, foi dito aqui, né, a reunião lá da CPI que nós falamos na notícia passada, não sei se é reunião, mas quando se trata do governo federal, era reunião secreta com o Pazuello, era treinamento. Você não via essa argumentação, olha, é normal a equipe se reunir, preparar um ex-ministro, porque sabemos que vai entrar numa armadilha, que é o Marapuca. Não muda do padrão de entendimento, né? Então, notório é isso, a ideologia
levando o comentário ou o entendimento de uma ação de uma forma puramente para dar malabarismo, cambalhota e chegar, enfim, que o governo federal está armando alguma coisa. O ministro Mendonça pediu apenas mais prazo, porque as informações que eles pedem envolvem muitos departamentos do governo, e ele só pediu mais prazo para preparar a defesa dele. É um recurso natural, todo mundo pode fazer isso. Não houve aqui um impedimento de investigação, não houve aqui um pedido de suspensão de investigação, suspensão de punição, não houve nada disso. Ele é bem claro no ofício que ele encaminhou, que ele precisava de tempo porque o caso demanda acionamento de vários órgãos do governo. Apenas isso, mais nada. O resto da manchete, a chamada, isso aí vem daquela que a gente chama que é o berrante virtual e vai um monte de gente atrás dele, alimentando aí as narrativas de por suspensão em tudo que vem do governo federal. Muito bem, Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, vamos lá com você. Eu só para esclarecer a questão do media training, né, que foi uma crítica que eu fiz e que agora foi contestada, isso daí, houve um pagamento de R$23 mil para uma empresa de treinamento para uma pessoa que não estava representando o governo e prestar depoimento numa CPI. Isso em qualquer outro governo de pessoa que não fosse adorada e idolatrada pelo meu colega, ele criticaria, né? Eu estou fazendo o meu papel, eu entendo que não deveria ter investido esse dinheiro naquilo lá, não por ser o Pazuello. Se fosse o Drácula, que também já foi ministro da Saúde e também fez um monte de besteira e tivesse recebido esse mesmo recurso, eu faria a crítica da mesma forma. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, a sua tréplica. Eu acho que o Divaldo tem que se colocar no lugar dele, né? O fato da gente contrariar do que ele pensa não é motivo para ele querer dizer que eu sou apaixonado, que eu sou fanático. Eu sou jornalista formado, eu estudo e eu tenho feedback da rua das coisas que eu falo aqui e das coisas que ele fala. Então, se tem alguém aqui que é apaixonado a não querer entender, é o Divaldo, né? Mostra para mim onde está essa despesa, que se realmente ela for verdade, não for só mais uma manchete, também concordo. Mas mostra para mim onde está a ilegalidade e se houve mesmo. Agora, não leva sempre para o termo pessoal, não, porque concordar com você vai ser impossível, né? Você ontem insinuou aqui que você acredita na CPI. Então, quer dizer, se um cara acredita na CPI, e nós estamos aqui para contrariar mesmo, mas não vamos levar isso para o lado pessoal ou de denominação pessoal. Eu não posso denominar você de uma forma pessoal porque você não pensa como eu. Eu acredito que é o que você acredite. E assim vamos continuar o nosso debate saudável, profissional e responsável. Muito bem, gente, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, consegui colocar fogo no parquinho do jeito que eu imaginava, a gente volta já já com mais para você aqui no nosso Entre Linhas. É daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta aqui com o Entre Linhas, na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. E agora vamos para mais uma informação. Olha, o Banco Central anunciou a moeda digital brasileira, que poderá valer mais que o real. A gente tem a reportagem sobre esse assunto com Igor Damasceno, da Rede Regional de Notícias. Vamos lá. O futuro do dinheiro entrou em pauta no Brasil. O Banco Central divulgou as diretrizes para o lançamento do Real Digital, uma moeda virtual que promete desburocratizar formas de pagamento. A iniciativa deve surgir como uma espécie de concorrente das criptomoedas, como o Bitcoin. A ideia do Bacen é lançar o Real Digital como um complemento da moeda física. Quem explica é o presidente do Banco Central. A gente entende que é uma extensão da moeda física, que ele tem pagamentos online e offline, ele vai começar com online. A gente vai agregar tecnologias para fazer offline. Na prática, as pessoas vão poder fazer compras e pagar contas, inclusive fora do país, tendo um dinheiro armazenado no celular ou no computador. A iniciativa vai agregar mais valor de mercado à moeda brasileira e produtos comprados vão ser mais baratos porque os impostos serão menores. O Banco Central deve lançar o Real Digital daqui 3 anos. O coordenador do projeto ressaltou que a iniciativa pode revolucionar o sistema financeiro no Brasil. Essa moeda digital teria um amplo potencial de aumentar a eficiência do sistema financeiro, reduzindo custos e aumentando a agilidade. Ela também serviria
como um instrumento a mais para o sistema de pagamento, atrair novos clientes e aumentar a inclusão financeira. Quando o Real Digital for lançado, a ideia é que as notas de dinheiro, como nós conhecemos, fiquem guardadas no Banco Central. O órgão informou que deve ampliar discussões sobre o tema com empresários e com a sociedade. A ideia é definir qual será o foco do grupo de trabalho e quem deve participar dele. O banco também deve se preocupar em definir quais são as tecnologias mais adequadas para a implementação do sistema. Para o presidente do Banco Central, quando o assunto é tecnologia, muita gente fica com medo de ser hackeado e ter o dinheiro roubado. Mas ele garante que a segurança virtual dos futuros usuários vai estar garantida. Toda essa parte de privacidade, o dinheiro digital vai ser rastreável, então, assim, a nossa ideia também é de fazer com que todo esse tema de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo fique mais difícil, seja minimizado. Tem uma parte de interoperabilidade que é super importante, principalmente com sistemas de outros países. E a parte cibernética, que é o coração de tudo, que é onde a gente tem discutido, a gente tem dedicado bastante tempo aí. Este especialista ficou animado com a proposta. Teria características muito semelhantes ao Pix, né? Pois ele adotaria um sistema em que os bancos comerciais e outras instituições financeiras, fintechs, por exemplo, poderiam ter as carteiras de moeda digital com elas e não um outro sistema. Muito bem. Vamos lá. O prazo para a implantação da nova moeda seria de até 3 anos. Divaldo Ceresini, como é que você vê aí essa moeda digital brasileira? Eu acho bastante bacana as criptomoedas, né? Porém, eu desconheço qualquer uma delas que seja controlada por um governo, como propõe agora o Banco Central. Aliás, o Banco Central ele tem agido com medidas bastante inovadoras, como foi o caso do Pix, que hoje caiu no gosto do pessoal aí, diminuiu bastante o gasto que as pessoas e as empresas tinham com transferência de recursos. E outros mecanismos também que o Banco Central criou para facilitar as transações financeiras. Então, isso foi muito positivo e tem muita coisa ainda que dá para fazer, e porque a nossa legislação sobre finanças ela é extremamente complicada e, principalmente, as transações elas são complicadas. Muito em parte por conta da concentração do sistema bancário, que é regulado pelo Banco Central. Então, há muito que se fazer nesse sentido. Em relação especificamente à criação de uma moeda digital pelo governo brasileiro, eu confesso para você que eu fico de um lado, bastante feliz de ver que o governo está procurando inovação, mas de outro lado, preocupado que um governo concorrer com as moedas digitais. Então, nós precisamos ficar bastante atentos ao desenrolar disso. É certo que envolve bastante investimento em tecnologia para que haja segurança e para que essa moeda, com essa tecnologia, ela possa ser confiável e talvez, quem sabe, o projeto não seja concorrer com outras moedas e sim apenas substituir o dinheiro em papel, que é algo que em breve vai acontecer, viu? Então, talvez seja esse o objetivo, embora isso não tivesse ficado claro na entrevista. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. O Adolfo Padilha acabou caindo a conexão dele aqui, por isso que a gente não colocou ele para comentar esse assunto. Mas vamos trazer aqui, o presidente Jair Bolsonaro decidiu recorrer novamente ao Supremo Tribunal Federal contra as medidas de restrição de atividades adotadas por estados e municípios para conter o avanço da pandemia de Covid-19. A ação será impetrada nos próximos dias pela AGU. Vamos lá, Divaldo Ceresini, como é que você vê aí essa ação do presidente Jair Bolsonaro? O fim das restrições às atividades econômicas é o que todos nós queremos. Mas o presidente ele sabe que essa ação vai dar em nada, pela posição que o STF já teve em ocasiões anteriores, inclusive quando ele tratou desse assunto. Mas faria mais bem o governo federal tentar acelerar os processos de vacinação nos estados, a estruturação da rede de saúde com mais testes para que a gente possa testar e isolar as pessoas contaminadas, campanhas de conscientização sobre a higienização, sobre o uso de máscaras. O exemplo do presidente
fazendo isso, em vez de promover aglomerações, o combate às aglomerações, inclusive aqui em Presidente Prudente, o Ministério Público abriu processo de investigação contra o prefeito e o secretário de Saúde a respeito do combate às aglomerações, e também um controle rígido de fronteiras, para que a gente não tenha gente trazendo esses novas variantes, ou mesmo gente contaminada com as variantes já conhecidas, chegando para o Brasil e espalhando o vírus. Então, entendo que o governo federal faria muito melhor em adotar esse tipo de medida do que entrar numa discussão que já está pacificada lá no Supremo Tribunal Federal e que seguramente resultará em nada. Muito bem, nós conseguimos aqui a conexão com Adolfo Padilha novamente. Adolfo, nós estamos discutindo aqui a situação do presidente Jair Bolsonaro, que decidiu recorrer novamente ao Supremo Tribunal Federal contra as medidas de restrição de atividades adotadas pelos estados e municípios. Como é que você vê essa ação do governo? Pelo menos me parece coerente com aquilo que ele pensa, né? Não, aquilo que ele pensa, não. Aquilo que a maioria dos brasileiros pensa e a minoria gritante, que esperna muito, sempre bate contra. Tá certo, ele está se prevenindo, melhor prevenir do que remediar. Ele sabe que pode vir novamente aí uma nova medida que a economia vai estourar. E o interesse político dos governadores é estourar, sim, a economia brasileira para que o ano que vem, nas eleições, ele seja acusado do gás custar caro, da gasolina custar caro, enfim, da cesta básica custar caro. Quem que não enxerga isso? E não podemos mais parar o Brasil por causa da pandemia. Ponto final, estamos aí. Né? O Brasil tem que ter cuidados, tem que ter todas as medidas higiênicas, manter um distanciamento, mas no Brasil não pode parar. Há como fazer o combate à pandemia com equilíbrio e bom senso. É o que o presidente Bolsonaro pretende fazer, respondendo uma grande maioria de brasileiros que quebraram, que passaram fome, que agora está todo mundo aí correndo atrás de cesta básica, né? E isso ele sempre avisou, ele sempre comunicou. Não existe falar em saúde sem economia, não existe falar em economia sem saúde. Nós temos setores, ontem ainda conversava sobre isso com o Divaldo, nós temos setores, inclusive como turismo, show, que está aí, ninguém tem uma perspectiva de nada. Enquanto o mundo, mesmo com o problema do vírus, continua flexibilizando. Há muito questionamentos, ainda há, mas, gente, a gente precisa conviver com isso. O mundo não pode parar. Aonde vai parar tudo isso? Onde nós vamos parar com tudo isso? O mundo precisa continuar. Vai vir muito mais outros vírus por aí, se vocês querem uma notícia legal, entendeu? Agora, o ser humano precisa, como sempre, durante toda a sua história, saber combater, sair à guerra, se defendendo, sabendo dos riscos que correm. Muito bem. Olha, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado, Adolfo Padilha, também Divaldo Ceresini, pela participação de vocês. Voltamos amanhã, na sexta-feira, vamos no Sextou juntos, né? Deixa eu mostrar a todo mundo aqui, colocar na telinha aquele tchauzinho, aquele oi especial aí do Adolfo Padilha. Pode botar um sorriso na cara aí, Adolfo. Valeu. Divaldo Ceresini, grande abraço para vocês. A gente se fala a qualquer momento aqui na programação. De pano que ele acabou de descarregar aqui, viu? Oi? Essa cara fechada é resultado do caminhão de pano que ele acabou de descarregar. Olha aí, Abraço, Padilha. pessoal. Botando fogo no parquinho de novo, hein? Liga o seu microfone aí, Padilha, para a gente te ouvir. Divaldo é um garoto novo, ele aprende ainda. Muito bem, grande abraço para todo mundo. A gente se fala amanhã no mesmo horário com Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Valeu.